Olá pessoal, estamos aqui no canal da família Gedem e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a relação de parentesco e filiação. Esse assunto muitas vezes nos traz leveza, conforto e a sensação de porto seguro, mas em alguns casos pode provocar grandes aflições, mas principalmente grandes aprendizados. Mas antes de falar sobre o tema, não esquece de dar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal da família Gedem para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E para começar, vale lembrar que as nossas encarnações aqui no mundo material têm a finalidade de nos dar experiência e aprendizado para progredirmos moralmente, ao mesmo tempo que colaboramos na obra de Deus. Nesse contexto, a família é um núcleo de aprendizado e iluminação que todos nós passamos aqui na Terra. Então precisamos entender ela sob uma ótica espiritual, para que a valorizemos ainda mais. Deus estabeleceu que um espírito só poderia vir ao mundo pela união de dois outros espíritos encarnados que têm como dever cuidar, educar e proteger o espírito recém-encarnado durante essa fase de desenvolvimento, especialmente na infância e na adolescência. Então, daqui já surge um primeiro dever, que está colocado no Evangelho, que é o de honrar o nosso pai e nossa mãe. E a gente sabe que isso às vezes não é uma tarefa fácil. Por vezes, temos pais exemplares e amorosos, que cumpriram seu papel de educação com renúncia e dedicação. Eles podem ser espíritos que têm uma afinidade enorme de outras vidas com a gente. Mas na faixa evolutiva que a gente está, em um mundo de provas e expiações, ainda temos muitas pessoas com que se relacionam com a gente com uma oportunidade de reconciliação de um passado difícil. E aí essa relação de parentesco pode ser mais conturbada. Mas independentemente do que esses pais fizeram, se foram omissos, difíceis, imperfeitos, não cabe aos filhos punir eles. Eles já vão ser responsabilizados pela lei de causa e efeito se agiram de forma inapropriada. O que a gente tem que lembrar é que, na verdade, se não fosse eles, eu e você não estaríamos juntos aqui nesse vídeo. Nós não estaríamos nessa encarnação, num corpo material. De alguma maneira, bem ou mal, eles tornaram possível o nosso processo de vinda ao mundo. E nos deram o maior presente de todos, que é a oportunidade de nascer. Todo o resto que ganhamos e conquistamos aqui na Terra só é possível a partir disso, do nosso nascimento. Então, daí a importância de nos esforçarmos por superar o nosso orgulho, mágoas ou nossos caprichos e comparações para respeitar eles. Alimentar o sentimento de gratidão pela oportunidade que nos deram. Ter a paciência em auxiliar eles em períodos de necessidade e na velhice. É cercar nosso pai e nossa mãe de cuidados, assim como eles cuidaram ou deveriam ter cuidado de nós na infância, mas sem assumir o papel deles, sem se colocar como pai e mãe dos nossos pais. Pelo contrário, é na condição de filho se colocar nessa posição de retribuição. E claro que esse dever se estende às pessoas que fizeram o papel de pai ou mãe biológicos. As leis de caridade devem ser observadas no seu mais alto grau dentro da família, inclusive muitas vezes pagando o mal com o bem, como falamos em outro vídeo. Mesmo que esses pais nem estejam presentes, uma oração com boas energias sempre chega no seu destino. Outro ponto interessante sobre o tema família é que a gente vem ao mundo como um bebê, sem memória do passado e mais moldáveis, justamente como uma oportunidade de educação e de absorção de novos conhecimentos, novos princípios morais e valores. Isso tudo com o propósito claro da gente se aperfeiçoar. É uma oportunidade de recomeço. Nosso espírito vem mais maleável e sensível a essa reeducação. E aí a chegada à adolescência é a principal fase em que o espírito começa a resgatar as tendências do seu passado espiritual, ainda que de forma inconsciente. Não é à toa que essa é a fase de mais conflito, e esse é um dos motivos. Daí a importância dos nossos pais fazerem de tudo para colocar o máximo de conteúdo moral à nossa disposição na fase da infância. Os pais não sabem qual é o passado espiritual daquela criancinha. Ela pode parecer ingênua e inocente, mas carregar um passado com muito mais experiência, até mesmo que o dos próprios pais. E esse passado pode ter sido ligado ao bem, mas também pode ter sido afastado das leis divinas. Nesse caso, quanto mais influência positiva os pais conseguirem exercer na fase da infância,
melhor para aquele espírito, para a família e para a humanidade como um todo. E em alguns casos, os pais têm uma dívida de reparação com o espírito do filho, já que eles podem ter sido os responsáveis por direcionarem, em outras vidas, esse espírito pelo caminho do erro. E agora pedem para a espiritualidade superior a chance de reparar o erro cometido, colocando esse filho no caminho do amor, no caminho do bem. Então, aqui a gente pode ver a responsabilidade que os pais têm na vida do espírito. Deus confia um ou mais de seus filhos ao casal para que eles eduquem e ajudem a espiritualização desses seres. Essa é uma missão assumida pelos pais. Daí a importância de se criar cada vez mais uma cultura de paternidade e maternidade responsável, num sentido mais amplo que o financeiro. Os pais são exemplos e precisam se colocar nessa posição em relação aos filhos. Eles estão observando e aprendendo o tempo todo. Então, a transformação moral dos pais é importante para que seus ensinamentos não fiquem só nas palavras, mas também na ação, nas atitudes do dia a dia. Quantas vezes pais que acabam buscando a terceirização da educação para escolas, para televisão ou para as telas de celular? Ou muitas vezes os pais são muito cuidadosos, pensam muito na educação, colocam os filhos nas melhores escolas, cursos de idioma, pagam aulas particulares e colocam eles para praticar atividades físicas e esportes e por aí vai. Tudo isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer do principal. Se estamos aqui na Terra para progredir moralmente, os pais precisam estimular os filhos para que eles reflitam sobre suas atitudes, desenvolvam virtudes. Precisam ensinar sobre a prática da caridade, colocar limites e disciplina na vida das crianças, explicar com leveza sobre a responsabilidade pelos seus atos, levar essas crianças para a evangelização infantil de alguma religião séria, para que elas tenham uma experiência espiritual, uma conexão com Deus. É curioso que muitas vezes os filhos podem não estar afim de ir para a escola, porque ainda não têm maturidade para entender que estudar é importante para o futuro deles. Mas os pais vão obrigar eles a irem justamente porque são bons pais. No futuro, esses filhos vão agradecer por isso. Então, fica outra pergunta. Por que muitas vezes não fazemos o mesmo com a evangelização? Muitas vezes as crianças e jovens ainda não têm maturidade para saber que aquilo realmente vai fazer diferença na vida deles no futuro. O videogame ou o sofá daquele momento pode parecer mais interessante, mas o preço lá na frente pode ser muito alto. Compreender com profundidade de onde viemos, por que a gente está aqui encarnado e para onde a gente vai depois que desencarnar, faz toda a diferença na nossa forma de encarar e viver a vida. Além disso, tudo que existe de mal vem do egoísmo e do orgulho. Então, conseguir combater qualquer indício desses vícios antes deles criarem raízes profundas é a melhor fórmula para uma encarnação bem-sucedida. E a evangelização infantil é o lugar maravilhoso para refletir sobre essas questões. Feito tudo isso, mesmo que o filho se desvie no caminho, os pais podem ficar com a consciência tranquila de que cumpriram seu papel e plantaram as sementes do amor no íntimo dos seus filhos. E essas sementes só vão ficar adormecidas até o momento apropriado para começar a brotar nessa ou até em próximas encarnações. Nenhum ensinamento é perdido, especialmente aqueles dados pelo exemplo. A gente pode falar também de algumas curiosidades que costumam surgir quando falamos de família. E essas curiosidades nos fazem enxergar esses laços de uma forma mais profunda. Por exemplo, às vezes vemos filhos com uma personalidade muito semelhante à do pai ou da mãe. Será que nesse caso os pais transmitem para a criança uma parte das suas almas? A resposta para essa pergunta é negativa. Os pais só dão um material genético para a formação do corpo. Nossa alma é indivisível e nosso espírito é independente. Tanto é assim que os filhos também podem ser totalmente diferentes dos pais. E às vezes, um pai ignorante pode ter filhos evoluídos, intelectual e moralmente, e vice-versa, com a missão de auxiliar uns aos outros. A semelhança que pode existir acontece pela afinidade dos pensamentos que vêm de outras vidas e também pela educação que eles recebem nessa encarnação mesmo. Outro ponto interessante é que a nossa família espiritual é muito maior do que a gente imagina. Como já tivemos muitas encarnações antes dessa, os verdadeiros laços de família são os da afinidade e da semelhança de pensamentos. Esses laços verdadeiros é que prendem os espíritos uns aos outros, antes, durante e depois das suas encarnações. São ligações de amor que vão muito além
dos laços de sangue. Por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem irmãos de sangue. Eles podem se atrair e sentir alegria por estarem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir uns aos outros. Então, existem duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E as primeiras são duráveis e a gente leva para o mundo dos espíritos depois do desencarne. As outras são frágeis e passageiras. Muitas vezes se desfazem durante a própria encarnação. São esses laços mais duradouros que temos que tentar criar nas nossas relações durante a encarnação atual. Inclusive, são esses laços que fazem espíritos que buscaram maior progresso ao longo das suas últimas encarnações a tentar auxiliar espíritos familiares que ficaram para trás. É bem comum esses espíritos aceitarem acolher na família espíritos menos adiantados para que eles recebam bons conselhos, bons exemplos, para que eles progridam mais rápido e possam ficar juntos na mesma sintonia. Muitas vezes, esses espíritos mais atrasadinhos geram bastante perturbação no meio dos outros mais adiantados durante a encarnação, e a superação dessa dificuldade toda é uma prova e uma missão que esses mais adiantados têm a cumprir. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala desses resgates, compara aqueles espíritos a náufragos que são salvos pelos familiares. E após serem ajudados, eles acabam desejando salvar outros que também se perderam no caminho evolutivo, criando um ciclo virtuoso. Então, aquela pessoa que testa a nossa paciência no dia a dia dentro da família pode ser um espírito que a gente planejou ajudar e às vezes estamos deixando de lado e esquecendo os compromissos assumidos antes da gente encarnar. Isso quando não somos nós, esses espíritos, que estão dando trabalho para a família. Por isso, é legal começar a prestar atenção nas nossas atitudes para acelerar o nosso processo evolutivo e tentar acompanhar os demais que já se adiantaram enquanto a gente ficou estagnado. E da mesma forma que nos reunimos em família nesse sentido mais restrito, o Livro dos Espíritos nos conta que os povos são parecidos com grandes famílias, que se unem de acordo com uma elevação espiritual muito semelhante, que já tenham alcançado. Então, antes da gente falar mal do nosso país, sair criticando tudo e a todos, é sempre interessante pensar que estamos aqui porque ainda vibramos na mesma frequência que os espíritos que estão encarnados nele. Dificilmente a gente é missionário muito mais evoluído e estamos aqui só para auxiliar essa família espiritual a progredir. Geralmente, a gente tem grandes aprendizados conjuntos e a gente precisa reclamar, criticar menos e fazer mais pelo nosso entorno. A começar pela nossa família, naquele sentido mais restrito. Não adianta a gente querer que o país se transforme de fora para dentro, enquanto a gente ainda grita e desrespeita os nossos entes queridos dentro de casa. Se não conseguimos manter a paz dentro dela, como que a gente vai manter a paz a nível de humanidade? A transformação sempre parte do indivíduo e dos pequenos grupos antes de se estender à coletividade. É só lembrar que Jesus, que começou sozinho, reuniu 12 apóstolos num pequeno núcleo que aos poucos foram levando a mensagem e conquistando novos cristãos para difundir a mensagem de amor do Cristo para corações do mundo todo. E agora a mensagem já chegou para todos por meio de palavras, mas ainda precisa ser internalizada nos comportamentos também. Da mesma forma, a gente começa transformando a nós mesmos e o nosso entorno. É assim que um dia, com o passar de muitas encarnações, nos tornaremos uma família universal, por laços de afinidade e de amor recíprocos. E é por isso que temos espíritos elevados que são os mentores dos núcleos familiares e das nações, como comentamos num vídeo anterior, com um pouco mais de detalhe. É para ajudar essas famílias espirituais a se desenvolverem, até que todos sejamos unidos por laços de irmandade. Bom, agora que já sabemos do porquê somos colocados em famílias, surge uma outra curiosidade. E os irmãos gêmeos? Qual a visão espírita sobre eles? Bom, em primeiro lugar, vale comentar que são espíritos diferentes e independentes. A aparência física em nada tem relação com a parte espiritual. Essa é apenas uma questão da matéria. Tanto é assim que muitas vezes vemos gêmeos idênticos com personalidades muito diferentes. Mas sobre essa questão dos gêmeos, aqui temos duas principais possibilidades.
Esses espíritos podem ser tão sincronizados e ter um sentimento tão bom um pelo outro que decidem planejar uma vida para trabalhar juntos, pelo progresso um do outro. Ficam muito felizes por estarem juntos e se dão muito bem. Isso não quer dizer que a relação vai ser sempre perfeita e sem nenhum tipo de dificuldade. Mas o sentimento geral é de amor e respeito, muito grande um pelo outro. Mas, por outro lado, a relação que pode existir entre gêmeos é de desavença e até mesmo ódio em alguns casos. Mas esses espíritos geralmente escolhem vir juntos para reparar esse sentimento e construir novos laços. Se não escolhem, são atraídos pela lei divina para nascerem juntos também com o mesmo propósito. Para entender isso, é só lembrar que enquanto o amor nos liberta, mais nos aproxima pelo desejo de estar juntos. O ódio, a raiva, a inveja nos aprisiona uns aos outros pela lei de causa e efeito. Quando estamos com raiva, a gente não consegue tirar da cabeça aquela situação ou pessoa, não é? É mais ou menos a mesma lógica. Nós mesmos, por emitir essa vibração negativa, nós atraímos uns aos outros. Mas pode ter certeza que ao longo das encarnações, essa aproximação acontece não só como gêmeos, mas também como pais e filhos, tio e sobrinho, e por aí vai. Esses espíritos vão evoluindo até que chegam a um patamar de espíritos puros que provavelmente vão querer trabalhar juntos em benefício da humanidade. A família é um mecanismo muito poderoso que a inteligência divina se utiliza para dissolver as desavenças entre os espíritos e para aproximar ainda mais os que já se amam. E claro que nessa situação a gente também tem uma prova para os pais, que vão precisar renunciar a si mesmos para atender e dividir a atenção com dois ou mais espíritos que encarnaram ao mesmo tempo na família, sem deixar de dar afeto, carinho, sem desrespeitar a individualidade de cada um. É um bom desafio para superar, mas vale a pena deixar claro que os exemplos que falamos no decorrer do vídeo não funcionam como uma regra, são possibilidades e funcionam conforme a necessidade de aprendizado entre os espíritos que estão se relacionando. E que em todas as situações somos amparados por tutores espirituais que vão colaborar para gerar as melhores relações, para provocar a evolução individual de todo o grupo. Bom, agora que sabemos que a família é esse importante núcleo de aprendizado e iluminação, vale lembrar de refletir em que momento já estamos cumprindo com os nossos papéis da melhor forma e onde ainda podemos nos tornar mais responsáveis, honrando nossos pais, agradecendo pela vida que nos deram, fazendo as pazes com aqueles familiares que nos magoaram, educando os que ainda estão tropeçando pelo caminho e assim por diante. Fazendo isso, com certeza, quando estivermos lá no mundo espiritual, ficaremos felizes com os resultados. Os laços de amor que fazemos são recompensas e nosso porto seguro por toda a eternidade. E é isso, pessoal. E para saber mais sobre esse ou outros temas, vem fazer parte da Mocidade. É um encontro de amigos que se reúnem aos sábados, das 14 às 15, ou também no Evangelho dos Lares, que é um outro grupo que a gente tem às quintas-feiras, das 21h30 às 22 horas. A gente vai deixar um link na descrição para quem tiver interesse de ser direcionado para conversar com a gente pelo WhatsApp e saber um pouquinho mais. E se vocês não vierem até nós, nós iremos até vocês com vídeos quinzenais aqui no canal da nossa família GEDEM.